E de quem que vocês vão dizer que é a culpa? Do Eduardo Bolsonaro? Do Paulo Figueiredo? Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo, seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável, enrolando com a pauta da anistia, enrolando com a pauta de prerrogativas. Todos eles precisam ser fichados. Eu quero um por um. Eu quero todos sem poder pisar nos Estados Unidos. Eu quero eles, os filhos, a esposa, sem poder pisar nos Estados Unidos. Essa gente é criminosa. Atenção aqui eu peço atenção aos deputados e senadores. Entendam, é o presidente dos Estados Unidos falando. E como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, alô Lula, legislações de serviços digitais, regulações de mercados digitais, legislações de serviços digitais, prestem atenção, Congresso Nacional, são todos mecanismos criados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. De forma escandalosa, diz Donald Trump, também concedem um passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar e acabar agora, em caps lock. Com esta declaração, coloco todos os países que adotam impostos, legislações, regras ou regulações digitais em aviso de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam eliminadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações desse país para os Estados Unidos e instituirei restrições de exportação sobre nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Vejam a gravidade. Trump continua. A América e as empresas de tecnologias americanas não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Ouviu, Alexandre? Demonstrem respeito à América e às nossas extraordinárias empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a esta questão. Essa declaração do Trump ela é interessante por muitos motivos. Primeiro, ele deixa claro que os países que atacarem as empresas de tecnologia americana não sairão impunes. Esses países, por sua vez, são aqueles que propõem, 1, impostos digitais, como o projeto de lei que o Lula quer enviar ao Congresso. 2, legislações de serviços digitais, como o projeto de lei apoiado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. 3, regulações de mercados digitais, como foi o caso feito no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente dos Estados Unidos está falando que essas são práticas que servem para prejudicar e discriminar empresas de tecnologias americanas e declara que todos os países que adotam esse tipo de prática terão impostos sobre si tarifas adicionais às que já têm. Está achando tarifa de 50% ruim? O que o Trump está falando é que tudo que tem sido feito pelo Brasil, pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional fará com que o Brasil seja taxado ainda mais do que já foi. E quando a taxação que foi avisada há meses que aconteceria por conta do governo federal e do STF, quando de fato ela acontecer, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas. Embargos a produtos. Se você está na Zona Franca ou onde quer que seja fabricando qualquer caceta de tecnologia, entenda, o Brasil sofrerá um embargo. Isso significa destruição de qualquer capacidade tecnológica que o Brasil tenha. Forças Armadas, todos os seus programas que exigem algum tipo de semicondutores, nós seremos embargados. Indústria automobilística, nós seremos embargados. E de quem que vocês vão dizer que é a culpa? Do Eduardo Bolsonaro? Do Paulo Figueiredo? Aí vem aqui querer sentar para conversar com a gente. Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo, seus irresponsáveis. Seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável. Enrolando com a pauta da anistia, enrolando com a pauta de prerrogativas. Então vocês, está na conta de vocês essa tarifa adicional que vem para o Brasil. Está na conta de vocês esse embargo adicional. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí, do agronegócio.
Você da CNI, você do setor de exportação de commodities, você do setor de peixe, você da mineração, você, todos os demais que vão ser impactados por essas novas tarifas. O Trump está dizendo com todas as letras que se o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula continuarem, e o Congresso Nacional continuarem esta agenda, vocês serão os culpados por mais tarifas. O Brasil vivendo uma relação tensa com os Estados Unidos, nós ralando o nosso c... nas ostras para conseguir retirar determinados setores, para conseguir um horizonte de negociação para uma redução das tarifas. Em vez de caminhar na direção correta, a gente vai pelo pior caminho possível. Eu repito, o Brasil se encaixa em absolutamente todos os pontos que o presidente dos Estados Unidos está citando ontem e que a FTC citou na semana passada como medidas discriminatórias contra as empresas de tecnologias americanas. Então, empresários, vocês estão vindo fazer reuniões, vocês estão contratando lobistas, contrataram Ballard, que coisa linda, pedindo para me encontrar. Tudo bem, acabei de me encontrar com um. Mas na questão das tarifas, eu disse a eles o que eu estou dizendo a vocês. Não percam o seu tempo vindo me conversar comigo. Se você é empresário, se você representa uma confederação, se você está perdendo tempo, você está tomando prejuízo, faça o seguinte, economize o seu tempo e o seu dinheiro. Vá a Brasília, peça uma reunião com o Hugo Mota. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros 2 PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência, na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você, empresário, está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos e vocês querem continuar fingindo que tá tudo bem e acham que vão conversar com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou. Olha a reportagem, olha essa reportagem. Eu não tô tirando da minha cabeça. CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar a tarifa. Como é que o nego vai querer que o Trump reconsidere as tarifas? Ora, o Trump declara emergência nacional, impõe tarifa em cima do Brasil pela perseguição promovida pelo Supremo Tribunal, pela invasão da jurisdição americana contra os cidadãos e residentes e pelas práticas desleais contra as Big Tech. Aí nego não vota anistia, não. Não vota, não avança nada no Congresso. Segue tudo empacado pelo Hugo Mota. Quando tem votação é para aprovar urgência de projeto de lei que regulam ainda mais as redes sociais. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a condenação do presidente Bolsonaro no STF a 40 anos de prisão. E aí, meu amigo, você acha que o Ballard vai resolver? Deixa eu te falar, você pode chamar a Liga da Justiça, que não tem o que falar. Eu sento, os caras olham pra minha cara e falam, qual foi o avanço que o país de vocês fez? Eu falo assim, não fez avanço nenhum, só pelo contrário, só retrocesso, só piorou a situação. Pô, meu Deus do céu, é um grau de burrice. Vocês estão... 50% de tarifa é muito? Vai chegar a 100%. Vejam o grau de irresponsabilidade. Ministro Gilmar Mendes, o que escreve o ministro do Diálogo? A soberania digital deve constituir a prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. Como destacado em pesquisas recentes, o nosso país gastou mais de 23 bilhões entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software, solução de nuvem e aplicações de segurança. A concentração desses serviços na mão de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando risco à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos à jurisdições estrangeiras e algoritmos opacos. A infraestrutura de interconexão das 4 maiores corporações de tecnologia do mundo é quase totalmente concentrada no norte global, forçando dados do sul global. Aliás, esses termos, que é isso, Gilmar Mendes? É você ou é o DCE da USP redigindo? Sul global e norte global? DCE, daqui a pouco adotou estadunidense, mas diz que força os dados do sul global a transitarem necessariamente pelos Estados Unidos. Na educação, plataformas privadas dominam o setor com dados hospedados fora das jurisdições locais e sem o suporte adequado nos idiomas nativos. Eu não vou ler essa
chato. Leiam vocês o tweet do Gilmar Mendes. Mas o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é antagonizar os Estados Unidos de novo na questão das empresas de tecnologia. Um dia antes do Trump falar o que fez. E aí vocês acham que o governo americano certamente leu? Obviamente, eu mesmo enviei esse tweet do Gilmar Mendes. E vocês acham que... E aí o louco do Alexandre de Moraes... A outra notícia foi que o governo, não sei se acho que a gente não tem aqui, que o governo brasileiro contratou um escritório, está contratando um escritório de advocacia para ver como vai combater as sanções. O Alexandre, numa loucura, achando que vai ter o nome dele removido. Ou seja, o cara não só se mexe, mas quando se mexe é para piorar. Eu quero iniciar o programa hoje, Max, não com muitos sorrisos, né, porque eu preciso muito que você entenda que o que eu vou falar agora é um dos avisos mais importantes que eu possa dar aqui na timeline. É um pedido, mas na verdade é um pedido / desabafo de uma pessoa que está desesperada para que o povo brasileiro atue e haja dentro do que está acontecendo no nosso cenário político brasileiro. Coloca na tela aí, por favor, produção. Esse tweet aqui é de um seguidor, né, Marcelo. Ele mostra que a pessoa da qual eu vou falar é vencedor do 3º prêmio do IREE. IREE, para quem não sabe, pode deixar na tela aí, produção. IREE é um instituto, na verdade é um think tank, criado pelo Partido Comunista Chinês, junto com o Valfredo Vardi, que é o advogado do Boulos. E tem lá a presença de Sérgio Moro, o pessoal, tem gente do Partido Novo lá envolvido, tem ex-ministro do Temer, general, que faz parte desse IREE. Nós denunciamos muito esse instituto, como é que eu esqueci o nome agora do IRE, mas é um nome babaca que eles colocaram só para enganar o otário, mas na verdade é um think tank do Partido Comunista Chinês. E pode subir agora, produção, o tweet dele. Bota na tela inteira, por favor. Esse Vinícius é um agente, ele não é jornalista. Ele recebeu o prêmio do IRE por causa dos seus serviços para o Partido Comunista Chinês. Quem é esse cara? Ele é quem está fazendo uma série de matérias denunciando pessoas para o STF. Clica no perfil do Vinícius, por favor, produção, para o pessoal poder entender. Esse cara, ele de modo covarde e canalha, quer proibir uma esposa de defender a inocência do marido. Vai descendo ali para o pessoal poder ver do que eu estou falando. Ele escreveu o que pseudo pode se chamar de matéria, né? Uma matéria denunciando a esposa do Naime por ela ter dado entrevista para a Auriverde e para a Timeline. Vai descendo aí, produção, para o pessoal poder ver o que ele fez aí. Tá aí a Timeline, ele pegando trecho da Timeline. E é evidente, e aí pode voltar a câmera aqui, por favor, produção. É evidente que o Alexandre de Moraes se sente intocável, mas todos os seus tentáculos não só são tocáveis, como, por exemplo, depois da denúncia do Tagliaferro, muita gente abandonou o gabinete do Alexandre de Moraes. Então essas pessoas, elas precisam ser cobradas. Mas antes de serem cobradas, elas precisam ser conhecidas. É um pedido que eu faço a você. Eu sei que não é um pedido para toda a audiência. Mas se você deseja fazer algo contra esse regime, faça um dossiê de 1 por 1 desses jornalistas do regime, mostrando em qual matéria a pessoa disse o quê, que não tem nada a ver com jornalismo, que na verdade é um papel de X9, de caguetar os outros. Vocês precisam fazer esses dossiês e podem me entregar. Não precisa publicar colocando a vida de vocês em risco no Brasil, não. Façam esses dossiês e enviem para mim. Pode enviar para contato, que é por e-mail, tá? É melhor. Contato, @revistatimeline.com. Nós precisamos ter um dossiê completo, tem que ser um calhamaço, de todos os jornalistas que estão agindo como agentes do Estado, que é agentes do regime ditatorial. Vinícius e sua trupe precisam ser responsabilizados. Após a construção de vários dossiês, o ideal seria, se nós tivéssemos deputados e não deputags, seria que os próprios deputados, parlamentares e os partidos políticos, Novo,
o PL e outros, ingressasse com ações na primeira instância, mostrando o crime de cada um deles. Quando não houver tipificação criminal, é necessário que pelo menos essas pessoas sejam expostas, mostrando que tipo de prêmio ela recebeu, de onde é esse prêmio, por que o prêmio não condiz com a formação da pessoa, que na verdade é só um confete entre amigos do próprio partido. Mostrar a incoerência desses troféus e prêmios, etc. Porque eles ainda estão tranquilos. Todos eles. Então você pode ver, o Metrópolis está usando uma estratégia agora de falar de cachorrinho, doguinho. Eles botam matéria de doguinho e botar meninas novinhas, bonitinhas, como repórteres. É uma estratégia do Metrópolis para poder fingir que eles não são um jornal do regime. E todos os jornais estão começando a usar essas estratégias para falar com o público jovem, falando de game, tentando pegar o pessoal em alguma coisa com relação a cinema. Não caiam nessa. E nós precisamos fazer um dossiê de cada um desses jornalistas. Porque eles não são jornalistas. Como assim, Alan? Você não gosta quando o pessoal fala que você não é jornalista? Eles são agentes. Essas pessoas são agentes. Eles estão trabalhando para o regime. Recebem dinheiro do regime. Quando não, recebem dinheiro até internacional, como é o caso da Patrícia Campos Melo, uma das primeiras a fazer matérias na Folha de São Paulo sobre a BYD, a BYD. O pessoal no Brasil fala BYD ou BYD? BYD. Então, a BYD, que é aquela empresa chinesa que está operando no Brasil, empresa do Partido Comunista Chinês, de carros elétricos, ela foi a primeira a elogiar a China. E hoje, se você abre os jornais ou dá uma olhada no feed dos jornais, ali na timeline de todos os jornais do Brasil, todos eles, Estadão, G1, CNN, BBC Brasil, todos eles Metrópolis, estão elogiando o Partido Comunista Chinês em detrimento dos Estados Unidos da América e sua defesa pela liberdade. Todos. Então, esses jornalistas, estou falando do CPF, não estou falando do CNPJ, não. CPF, todos eles precisam ser fichados, como são agentes criminosos, para a gente publicar um dossiê completo, com o rosto, o nome completo de cada um deles, e o que eles estão falando de Débora dos Santos, do Clezão, do Alexandre de Moraes, das decisões do Alexandre de Moraes. Eu quero um por um sendo responsabilizado pelos seus atos. E eu quero cancelar o passaporte dessa gente, eu não posso. Cancelar o visto dessa gente, eu consigo. Eu quero todos eles sem poder pisar nos Estados Unidos. Um por um. Eu quero eles, os filhos, a esposa, sem poder pisar nos Estados Unidos. Essa gente é criminosa. Quando uma esposa não pode gritar pelo seu marido, isso não é mais jornalismo. Ao que tudo indica, tem um fato específico, tem uma coisa em específico que está colocando mais medo no Alexandre de Moraes do que todas as outras coisas. Magnitsky, passaporte, Felipe Martins, nada está deixando o Alexandre de Moraes tão histérico e perdendo tanto sono quanto esse processo especificamente. Eu vou mostrar para vocês aqui a velocidade com que esse processo está andando. Sinceramente, a pessoa está desesperada para estar fazendo isso. Então, esse aqui é um aplicativo do STF que mostra, né, as datas de que um processo vai sofrendo alguma atualização. Olha isso aqui, em um dia, preste atenção para você entender, em um dia ele teve 4 movimentações em apenas um dia. Aí vai, dia 5, só no dia 5 já foram 6 movimentações. No dia 6, 2, 7, 8, nunca se viu um processo andar tão rapidamente assim quanto esse que você está vendo agora. Agora, vamos lá. Qual processo é esse que está deixando o pessoal do Alexandre de Moraes, o gabinete dele, completamente desesperado, ao ponto de estarem acelerando algo que levaria meses para ser feito em uma semana, atropelando tudo, inclusive com o envolvimento do capacho cúmplice dele, o Paulo Gonet.
é a Vaza Toga, pessoal. Se tem uma coisa que acertou em cheio essa galera, que tá botando eles com muito medo porque tem provas agora dos crimes cometidos, é justamente a Vaza Toga. E agora nós tivemos a Vaza Toga 3, 4 e 5, numa lapada só. Gabinete Paralelo de Moraes perseguiu Carla Zambelli, ferrar com essa mulher. Carla Zambelli, que está presa agora na Itália, tem à frente do seu julgamento um cara cuja equipe queria ferrar com ela. Imagine você sendo preso e aí você descobre que o juiz responsável pelo julgamento do seu caso tinha toda uma equipe que tinha como missão ferrar com você. Você acha que o julgamento foi imparcial? Eu sei que parece piada falar isso do Alexandre de Moraes, mas se faltavam provas, não há mais. Vou trazer aqui para você um fato, aqui, ó, bem aqui, ó. Vai lá, o Marco Antônio Vargas usa um post e fala assim, ó, esse post é bom para ferrar com essa mulher. Este post é bom para ferrar com essa mulher. É Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que tudo indica que também vai ter visto aí Magnífico vindo para cima dele. Ó, vou pegar tudo que tenho dela e montar um belo documento. Eduardo Tagliaferro respondendo. E aqui embaixo ainda reclamam da mãe da mulher, ó. Vamos fazer uma surpresa para a diplomação. Olha o absurdo que esse povo fala. O absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe. Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. Estas são as pessoas responsáveis por condenar a Carla Zambelli, que agora está no presídio. Então, isso já seria o bastante para anular qualquer processo contra a Carla Zambelli. Vamos para um outro? Como o Gabinete Paralelo de Moraes censurou o Getter. Getter, que é do Jason Miller, que foi detido no aeroporto aqui quando ele veio no Brasil, que é um dos principais conselheiros do Donald Trump. O Alexandre de Moraes mandou a equipe dele derrubar o Getter. Tá aqui, cadê os trechos? Não quer abrir a porra da conversa, não? Tem problema, não. Vamos pegar aqui, ó. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela Oeste mostram que em outubro de 2022, auxiliares próximos ao magistrado traçaram planos para bloquear a plataforma Getter, rede social criada pelo empresário Jason Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 3 de outubro, 2 dias depois do primeiro turno das eleições, o juiz Ayrton Vieira, esse aqui precisa do Magnitsky, hein? Que atuava como assessor judicial do Alexandre de Moraes, enviou uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, então chefe da unidade especial de combate à desinformação, para pedir o bloqueio do Getter. O pedido surgiu depois de Vieira confundir uma postagem do Alan dos Santos no X com uma publicação feita no Getter. O cara queria derrubar, agora só me faltava essa, o cara queria derrubar completamente o Getter. Tagliaferro vai vir ao Senado para fazer um depoimento no Senado. Ele vem ao Senado agora no dia 2. E também, eu como presidente da subcomissão de combate à censura, convidei, consegui aprovar o requerimento e ele vai vir na minha subcomissão para falar sobre todos esses crimes no dia 10 de setembro. Então ele vai estar no Senado no dia 2 e vai estar na Câmara dos Deputados no dia 10, a convite meu. Mas tem mais. O Tagliaferro faz questão, aqui ó, de mostrar as conversas. Aqui, vamos pro Vaza Toga 4 agora já, hein? Aqui ele está mostrando que essa pessoa, Samara Mariana de Castro, que hoje está na Secretaria de Comunicação, tá? Esta pessoa, Samara Mariana de Castro, que na época trabalhava, deixa eu mostrar aqui, ó. Na época, ela trabalhava na NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela, uma pessoa que não trabalhava no STF, nem no TSE, ela denunciava, ficou responsável por denunciar os grupos que eram para ser derrubados. E aqui é a conversa dela, acontecendo no dia 13 de janeiro, essa conversa. Ela ficou responsável de denunciar os grupos, tá aqui, ó, cadê? 13 de janeiro, como vocês podem ver, ela ficou responsável de denunciar os grupos de Telegram e outros grupos quaisquer para derrubar os grupos. Então era ela responsável por denunciar quais grupos deveriam ser derrubados e os nomes ali dentro coletados. Tem mais? Tem. Aqui, Eduardo Tagliaferro mostrando que ele recebia ordem do STF, só que tem um problema. Eduardo Tagliaferro estava no TSE. Ele não poderia receber ordem de alguém do STF, mas ele recebia ordens de uma pessoa, Rodrigo Pessoa, do STF, para derrubar perfis. No caso aqui, perfis como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino,
Então ele só mandava, ó, é para derrubar esses perfis aí, viu? Derruba tudo. E já ia o cara derrubar. Aqui, ela conversando com a Cristina, que também é do STF. Lembrando, a Cristina é aquela Kussahara, chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, né? Mandando, ó, no STF e explicando para ele como que eles deveriam fazer para burlar as regras. No STF, você pode identificar gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o número do inquérito do PET, onde o relatório vai ser anexado. E assina como perito. Olha que loucura que a gente chegou, gente. Assim, é tanta coisa errada. Ah, e tá aqui mais uma aqui que é interessante, ó. Pedindo para derrubar a pedido do Flávio Dino. Teve uma postagem, e aí, ó, verifica esse. Ministro, deve ter sido pedido do Flávio Dino. Cara, a zoeira aqui foi tão grande, ele sabe, Moraes sabe que é indefensável. Por isso que ele já saiu correndo para pedir a prisão, a extradição, o bloqueio das contas bancárias de um ex-assessor dele que tem provas dos crimes. Então é o seguinte, o cara denunciou os crimes, mostrou provas. Ao invés das provas serem usadas para se investigar os crimes, não. Tem que prender a pessoa que denunciou urgentemente, inclusive já pediu a extradição do Tagliaferro lá na Itália. Nós chegamos no buraco do fundo do poço, da fossa da privada, porque não tem condição, com todas essas provas, ninguém da imprensa, da grande imprensa, ter chamado o Tagliaferro para fazer uma entrevista com ele. Ninguém. Apenas a imprensa radical que faz isso. Mas não tem problema. Senado numa semana, Congresso na outra, na Câmara dos Deputados na outra, e nós não vamos parar. Estamos buscando agora assinaturas para a CPMI da Vaza Toga, e essa CPMI para investigar tudo isso e ter o direito, a autoridade de convocar pessoas para investigar. Todas essas pessoas que aparecerem serão convocadas. Nós não vamos parar. E não adianta tentar nos intimidar. Nós vamos mostrar para o mundo o crime organizado que foi instalado dentro do sistema judiciário brasileiro.